advento do Messias, e hoje eu queria trazer para vocês esse tema, alegria das boas novas, amém? E para isso eu queria convidá-los a ler primeiramente o Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Nós vamos viajar aí por alguns capítulos 1 aí dos Evangelhos. E eu queria começar com o versículo 26 do Evangelho de Lucas, então. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Acho que dá para quem está aqui seguir ali, né? Se não, se você está em casa, o pessoal da Mapele FM aí, se quiser abrir sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Aqui, só abrindo parênteses, Isabel é a mãe de João Batista, certo? Que a gente viu semana passada, né? Que era estéril. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Amém? Vamos pedir que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento aqui. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que é tão rica e eficaz. Te agradecemos, ó Pai, por esses eventos históricos que nós estamos relembrando nestes dias, ó Pai, do Advento, nesses dias que antecedem o Natal, e te pedimos em especial que o Teu Santo Espírito possa falar a cada um de nós, no nosso coração, dando a convicção desses eventos, dando convicção do que eles representam para cada um de nós, para a nossa vida hoje. Muitas vezes a gente olha as coisas que a Bíblia traz como histórias de um passado, ou histórias de ficção. Na verdade, a gente sabe que elas tiveram o seu lugar na história, elas são histórias reais. E elas estão registradas justamente porque elas podem impactar o nosso coração hoje. Que haja impacto nos corações aqui, ó Pai, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? No versículo 28, registra o anjo dizendo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E eu sempre fico pensando, imagina você encontrar com um anjo, como deve ser assim, como seria? Muitos personagens bíblicos, quando encontraram um ser angelical, a gente poderia citar vários aqui, uma coisa que aconteceu, a primeira coisa, os caras caem no chão, rosto em terra, ou se ajoelham e precisam ali da intervenção do anjo, menos, levanta aí, calma, se eu vim aqui falar com você, você vai ficar aí derrubado no chão, tal. Mas no caso desse encontro do anjo com Maria, foi um encontro suave, a gente pode dizer assim. Ele olha, então, naquela saudação especial, ele olha para ela, a primeira coisa que ele fala: alegre-se, alegre-se. E esse alegre-se ele veio adjetivado, se a gente pode dizer assim, ela veio com um adjetivo, veio agraciada. Dependendo da Bíblia que você tem, você pode achar aí, na Ara, por exemplo, nas Bíblias Almeida, fala muito favorecida. Ou na Nova Tradução da Linguagem de hoje, fala abençoada.
A gente está mais acostumado com isso, né? Como se fala, alegre-se, abençoada. Mas qual é o significado aqui, o importante, né, do original? É que Maria, naquele momento, ela estava sendo alvo da graça de Deus, abençoada por um presente que viria. E por isso o anjo, então, olha para ela ali e fala, salve, né? Salve, alegre-se, agraciada. E aí ele complementa dizendo, o Senhor está com você. Eu, como estou ficando assim, eu descobri hoje que eu não sou mais jovem, eu sou jovem, é isso? Né? A Sara que falou isso daí. Então eu, como jovem, né? Eu sempre gosto, eu gosto das coisas modernas, logicamente, né? Mas de vez em quando tem algumas coisas das Bíblias antigas que eu gosto, né? E a Ara fala assim, o Senhor é contigo, né? O Senhor é contigo. E eu não sei qual é o impacto que isso tem com você, saber que Deus quer ser um com você. E talvez você esteja aqui hoje para se absorver essa realidade, não é? Ele estava com Maria naquele momento, mas a partir daquele momento, pelo menos, com certeza, ele seria com Maria. E a gente sabe que muitas vezes na vida da gente, a gente tem essa sensação de sermos abençoados, de sermos agraciados com uma dádiva do Senhor, mas isso não significa que os nossos dias serão todos as mil maravilhas, não é? É mais ou menos como, acho que tudo na vida da gente, isso tem um sentido que muitas vezes a gente não quer encarar esse sentido, ou nem entende ele direito, porque não é favorável a nós. Mas é assim como quando a gente é promovido no trabalho, né? A gente é promovido, que legal, né? Eu era peão, agora sou gerente. Bacana, legal. Vou ganhar mais, bênção, né? Fui reconhecido como um bom profissional, bênção. Só que vou ter que cuidar de gente, de repente vou ter que demitir gente. E é muito bom quando você está contratando, certo? Alguns gerentes aqui é muito legal quando você fala, nossa, a empresa está expandindo, vou contratar um monte de gente. O duro é quando você tem que chegar para uma pessoa que você sabe que tem família, que é um profissional esforçado, e você tem que chegar para ele e falar, olha, querido, infelizmente, acabou para você aqui, não é? Então, são essas coisas que, tudo na vida da gente é assim. A vida de Maria, embora o próprio anjo falando para ela, ela estava sendo agraciada, ela ia ser agraciada com um grande presente. Junto com aquele presente, muitas responsabilidades, muitos momentos especiais ela teve que encarar a partir daquilo, né? Nós não vamos entrar nisso hoje, mas é importante que a gente saiba que isto realmente não é uma promessa de vida fácil, mas sim sabendo que o Senhor vai estar conosco, não importa a situação que a gente ainda vai passar. Então, aquilo que o anjo trouxe foi uma boa nova, foi uma boa notícia, né? Você sabe que essa boa nova, né, costuma se traduzir como o próprio evangelho, né? Mas a gente pode pensar numa boa notícia. Então, eu queria investir os próximos minutos nossos aqui em 4 perguntas ou 4 afirmações que eu queria fazer. Por que a gente pode considerar que aquela notícia do anjo para Maria era uma boa notícia, não é? E eu queria que a gente analisasse assim, eu vou buscar trazer confirmação na palavra para esses 4 pontos aqui. A gente pode dizer que é uma boa notícia porque o Senhor nos visitou pessoalmente, amém? Isso representa o Natal. O segundo, porque somente o Senhor, somente no Senhor há salvação. O Senhor veio para nos resgatar. E eu vou explicar um pouco isso. Porque o Senhor prometeu que voltará. E, por último, porque o Senhor nos deu motivos para esperá-lo com alegria. Amém? Esperar a segunda vinda dele. Amém? É isso que... Então, começando pelo começo, começando pelo primeiro ponto, eu posso te pedir, você é tão gentil, ou alguém, a Ana que está aqui mais pertinho, minha garrafa ficou ali no chão, aqui, ó. Uma qualidade desse pregador aqui. Fica com a boca muito seca, então eu preciso de vez em quando abastecer. Por que o Senhor nos visitou? O próprio texto traz, né? O versículo 30, que nós lemos, fala assim, mas o anjo lhes disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Jesus. Esse nome Jesus é a forma grega
do nome Yeshua. Yeshua no hebraico, não é? Ou Jeshua, se você, depende da forma que você quiser dizer. Que tem a ver também com o nome Josué, muitas vezes, né, Yeshua como Josué. Mas o que significa? No hebraico, todos os nomes, ou praticamente todos os nomes, né, tem um significado. E o significado do nome Yeshua, aqui, Jesus, é o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Então, ao anjo dizer para Maria que o filho que ela ia ter deveria se chamar Jesus, ele já estava trazendo um pouco do propósito daquele menino que ia nascer, daquele bebê, amém? Então, esse é o significado. Lucas trata dessa forma. Aí é interessante, né, só para a gente entrar no contexto, que imagina Maria, uma menina de 14, 15 anos, mais ou menos, era mais ou menos assim, né, a idade que as meninas naquela época eram comprometidas, né, com o noivado, com o futuro casamento, ok? E aí, lógico, ela pergunta, na sua adolescência ali, né, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Logicamente, perguntou honesta dela. E aí o anjo fala, né, respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Então, ou assim, né, se você está seguindo na tua NVI, você vai ver que tem uma notinha de rodapé ali, e fala, assim o santo que há de nascer, ou seja, aquela pessoa separada, aquele rapaz separado, será chamado Filho de Deus. Ok? Então, o que é santo? Por que santo? Porque ele não foi concebido como qualquer um de nós, né? Todos nós, a gente poderia dizer de uma cadeia hereditária, né? Desde Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, a gente vai explorar isso um pouquinho, e aí, digamos assim, como se todos nós, um homem e uma mulher, tendo, logicamente, uma relação, né? Eles acabam vendo uma criança e nós herdamos os pecados, vamos poder assim, né? E aí você fala, puxa, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Dá um pouquinho, para um pouquinho, pensa no seu procedimento, né? Assim, aquele nosso egoísmo natural, né? Está acontecendo alguma coisa? Primeiro meu filho, né? Não sei o quê, a gente sempre é natural, ou seja, faz parte da nossa natureza, a gente pode dizer. Ou talvez faz parte desse chip contaminado, faz parte desse vírus que veio já na nossa essência, porque não era para ser assim, né? Não foi assim que começou com Adão e Eva, ok? Então, ali, no caso de Jesus, por que Jesus não poderia ser um filho natural de José e de Maria? Porque essa cadeia não teria sido rompida. E ao ser concebido pelo Espírito Santo, Deus consegue naquele momento falar, olha, ele não está vindo nessa cadeia hereditária, ele realmente é um ser diferente, né? Ele é um ser divino nesse sentido, tá? Então, isso aconteceu ali. Daí, então, ser o próprio Deus encarnado, como fala, né? Por isso aqui o anjo fala que ele seria filho de Deus. Só para a gente trazer um outro contexto do que os outros evangelhos fazem, indo para Mateus 1, né? No 22, isso daqui é o anjo falando em sonho para José, ele diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Aqui está citando Isaías, né? Isaías 7. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. Esse é um bom nome para filhos, viu? Chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui já a própria tradução, né, do nome, né? Deus conosco. Então, o próprio nome, Emanuel, já confirma que Jesus é a personificação do Deus entre nós, do Deus encarnado, ok? Deus entre os seres humanos. Isso que o anjo estava falando ali. João já traz uma outra perspectiva que alia a todas essas, né? Versículo 1 do Evangelho de João fala, no princípio era aquele que é a palavra. A palavra aqui como logos, o verbo de Deus, né? Dependendo da Bíblia que você está, vai no princípio era o verbo, né? A ação de Deus, mas também a palavra, como se fosse a boca de Deus, a ação de Deus, aquilo que realiza todas as coisas, amém? Ele estava com Deus desde o princípio, ou seja, ele era Deus, o verbo divino. Tem o nome de rua, né?
Nenita, que mora lá na Zona Sul, Rua Verbo Divino, é rua, né? Não é avenida, é rua, né? Rua Verbo Divino. Então, o que é isso? É a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele, o Filho, né? na figura da Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele já era antes do mundo existir. E assim foi de eternidade em eternidade, desfrutando dessa intimidade e essa comunhão divina. Pois ele era a essência de Deus, né? Como Jesus gostava sempre de falar. E no versículo 14, né, de João, ele fala assim: aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós podemos dizer, aleluia, o Senhor nos visitou pessoalmente. Amém? Então, essa é a festa de Natal. Essa é a festa que nós vamos festejar junto com os nossos parentes. E é a festa que a gente tem que testemunhar. Ah, o Papai Noel, legal, né? Bacana. Ah, é pecado ter um Papai Noel na árvore? Não. É pecado entender que o Papai Noel é a grande festa de Natal? É um engano. É um engano, certo? É um engano. Porque a grande festa de Natal, o grande presente, é esse que o anjo falou para Maria. Amém? E é isso que se trata. Então, é como o anjo disse, pois nada é impossível para Deus. Amém? Então, Deus se fez carne e habitou entre nós. O ponto 2, porque somente no Senhor há salvação. Então, aqui fala do propósito dessa vinda, né? A primeira vinda de Jesus, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, e aí ele veio o quê? O significado desse nome, que é o Senhor salva. E eu queria aqui voltar a Mateus, para a gente entender, né, que tudo acontece num contexto. Por exemplo, você, pegando o gancho que eu dei, você é promovido de peão a gerente. Gostaram disso ou não? Não fica não. De escriturário, ou de, né, encarregado para gerente. O que é que acontece? Vai ter gente que poderia, né, poderia ser gerente no seu lugar e eles perderam aquela oportunidade, não é? Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. Tudo na vida da gente, cada coisa que acontece na vida da gente, existe um contexto. Existem ações e reações, causas e consequências, né? Ok? E no caso de Maria não foi diferente. E aqui em Mateus ele traz um pouquinho o lado de José na história. Versículo 18 fala assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ok, confirmando o que o anjo tinha falado a ela, não é? Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra, pretendia anular o casamento secretamente. Só para a gente dar o contexto, na verdade ele era noivo, né, no nosso conceito hoje, mas era um noivado assim à distância, né? Ficava lá, a menina estava já, entre aspas, encomendada, né? Ou seja, o casamento estava encomendado, tudo certo, mas ainda cada um vivia com a sua família até aquele momento onde eles iam realmente se unir como casal, ok? E aí, aquilo, logicamente, é uma menina engravida, a gente imagina a situação de José, que não deve ter sido fácil para ele. Provavelmente um homem bom, né? Um rapaz também, não deveria ser nenhum velho, ok? E ele fala, o que eu vou fazer? Então começou a ver lá uma forma, alguma cláusula no contrato que ele pudesse desfazer aquele contrato. Isso que estava tomando o coração de José. E imagino que para Maria, embora ela tenha virado para o anjo lá e tenha falado, olha, sou serva do Senhor, o que o Senhor quiser fazer, tudo bem, né? Mas não deve ter sido fácil para ela também. O que a gente fica sempre imaginando a repercussão na família, nos vizinhos, né? Eu não quero dizer nada, mas a gente consegue imaginar a situação. E o coitado do José ali era a parte mais afetada, mais envolvida. O que fazer? Mas o versículo 20 fala, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo no Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Amém, né? Ela dará à luz um filho
e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Logicamente, então, ele recebe ali o mesmo tipo de orientação. Tá? Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Né? Então, o anjo elucida o motivo da geração daquele bebê no ventre de Maria, né? Naquele momento da história. Ou seja, o próprio nome dizia, ele é o Senhor, é salvação, o Senhor vem para salvar o povo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, eu queria abrir um parênteses aqui. Eu fiz uns desenhinhos aqui no domingo que vem. Eu sei que você pode estar nos visitando hoje, você não sabe o que eu falei domingo passado, mas está bem claro aqui. E aí eu falei, caramba, eu precisava ter mostrado isso de uma forma para fazer mais sentido. Então, eu fiz aqui, tão simples quanto isso eu falei para vocês, um pastor que acho que já está falecido, porque se ele estiver vivo ainda, ele deve estar já com os seus 100 e poucos. Então, imagino que ele faleceu. Não tive resposta disso. O pastor Bob Mumford, né, um pastor americano. E ele fez uns desenhos uma vez, ele falou, tem coisas que, se você desenha, se você pega aquele desenho, nunca mais sai de você. Ou seja, está em você, está gravado. Ainda mais nós, homens, somos mais gráficos que vocês, meninas. Mas eu sei que vocês também, um gráfico pode ajudar em alguns momentos. Então, eu ousei fazer aqui um desenho bem simples. Tá? Aquilo que eu comentei no domingo passado. Imagina que tem o Criador e tem o ser criado. Imagina Adão e Eva lá no paraíso, e Deus fala que Deus ia, né, conversava com, todas as tardes, ia lá conversar com Adão, tal, batia um papo, assuntava, o que você deu nome, o que você não deu, que bicho você chamou, como é que vai, aquele bicho pescoção, que nome você deu? Ah, girafa, e assim por diante. Né? Esses eram mais ou menos os papos. Até que o homem decidiu, lá tentado, logicamente, pela serpente, que é o diabo, a gente sabe, a colocar em xeque o coração de Deus. E é isso que está em jogo. Né? O pecado é isso aí. Quando a gente coloca em xeque a autenticidade, o amor de Deus para conosco. Né? Isso aconteceu ali naquele momento. E, então, isso que eu falei da linha da morte, lembra que eu falei? É como se Deus ali, naquele momento, Deus falou, se você comer dessa fruta aqui, você vai morrer. E o homem, de uma certa forma, mesmo tendo ouvido isso, passou por cima daquilo e comeu. Né? Então, foi estabelecida uma linha. E eu vou trazer aqui 2 versículos, só para não ficar só na minha palavra. Gênesis 3, versículo 22, fala assim, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Olha aí que interessante, né? Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Ou seja, uma vez que o homem adquiriu o conhecimento, ou seja, na verdade o arbítrio dele passou a ser meio complicado. Né? A gente gosta de falar do livre-arbítrio, mas o arbítrio dele passou a ter o pecado como componente que vai sempre influir no seu arbítrio. Né? Então, não vou levar isso para a vida inteira. Então, colocou um limite na vida do homem. Okay? E ele fez mais. Fala assim, versículo 23 fala, por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo a qual fora tirado. Ou seja, o homem saiu do pó, né? Saiu da terra, e aí agora cultiva a terra para que ela dê fruto para você. Tá? E o versículo 24 fala, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, tem uma coisa que para o homem, a partir daquele momento, foi vedado. Ok? Isso que acontece ali. Então, como eu não sei fazer uma espada flamejante, certo? Eu coloquei ali 2 espadinhas ali que eu achei, certo? Então, só para mostrar, ou seja, Deus falou, olha, a partir de agora, Criador, ser criado, existe uma divisão entre nós. E querido, querida, é assim que nós estamos. Certo? Assim que nós estávamos. O que representa o Natal? Justamente uma ponte para ultrapassar isso. Não é? Então, eu não sei se vai dar para ver direito, mas o que o Natal representa? Aquele menino que nasceu. Não é? Esse menino nasceu, a gente pode comemorar o nascimento dele, cada dia 25 de dezembro, a gente sabe que não é nesse dia que ele nasceu, não é? Mas não importa, como quando você adota uma criança,
Aquela criança vem, você não tem registro do dia que ela realmente nasceu, mas não importa, você estabelece aquele dia, por exemplo, que você acolheu aquela criança como o dia do aniversário dela, e todo ano você vai poder comemorar aquele aniversário. É assim que a gente faz com Jesus. A gente comemora o Natal, o aniversário de Jesus. Então, a gente sabe que ele veio, mas não foi naquele momento que o nosso problema de salvação foi resolvido. Foi num outro momento muito singelo, que é escândalo para alguns e agressão para outros, que foi nesse momento, no momento da cruz. Bem? No momento da cruz. E por causa desse propósito da vida de Jesus, é que ele realmente pôde ser aquele que salva o povo, amém? Dos seus pecados. E o que aconteceu quando o sangue de Jesus ali verteu na cruz? Aquela linha da morte foi dissolvida, amém? E isso é que a gente tem que comemorar da vida de Jesus, da vinda de Jesus. Hoje, essas linhas estão reatadas. Se você aceita Jesus como teu Salvador e Senhor, você não precisa mais estar separado dele eternamente, amém? O que eu comentei no domingo passado é uma outra história que a gente vai, se Deus quiser, no começo do ano, aprofundar. Que é, uma vez que a gente já não tem essa linha mais que nos separa, se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, qual é o limite da minha interação? Vai ter momento que ele me puxa, como o João falou, a gente precisa, como propósito, estar mais próximo de Deus, mas vai ter momento que ele fala, isso não, isso é meu. Amém? Porque eu vou fazer melhor que você. Se você se meter a fazer isso daqui, não vai ser bom para você. Amém? Eu tenho um plano melhor. É isso que se trata. Então, o que a gente pode pensar, né? Por isso, João 3,16, esse versículo tão conhecido. Será que a gente pode ler junto esse versículo aqui? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E então, queridos, somente Jesus, somente em Jesus há salvação. Amém? Então, será que o Senhor não está confirmando no seu coração o amor que Ele tem por você? Será que Ele não tem chamado você para reconhecer isso de uma forma mais profunda? Isso que o Natal representa, para que o seu Natal seja diferente esse ano? O terceiro ponto, porque o Senhor prometeu que voltará. Amém? E aqui eu queria trazer alguns versículos. Esse é um versículo muito intrigante, mas é importante. João 14, versículo 2. Jesus conversando com os discípulos, né? Ele tinha falado que ele ia morrer, e ele ia embora, e ele ia partir, e os discípulos estavam lá tristes. E Jesus fala várias coisas, mas uma das coisas que ele fala, assim, no versículo 2. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Você vai achar na tua Bíblia, há muitas moradas, por exemplo, né? Mas imagina se você está falando na casa do pai. Então, se é uma casa, tem aposentos. Talvez a versão mais correta aqui do grego seria quartos, né? Que o aposento está dentro do mesmo conceito. Talvez isso aqui esteja falando dos nossos próprios corpos celestiais, não é? A gente não sabe exatamente o que Jesus tinha em mente quando ele falou isso. Amém? Aquele corpo incorruptível com o qual a gente vai passar a eternidade. Mas ele fala, na casa dos meus pais, do meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, a confirmação, a promessa de Jesus, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Lógico, ele estava indo para o céu. Os discípulos, Tomé, se você pegar esse texto depois de olhar lá, João 14, você vai ver Tomé que diz, não, Senhor, pelo amor de Deus, para onde o Senhor vai? E tal. E aí eles questionaram bastante e Jesus tenta ali acalmar o coração deles e explicar. Mas essa é a promessa de Jesus. Então, isso nos leva para o último ponto que eu queria explorar com vocês. Porque o Senhor nos deu motivos para esperá-lo com alegria. Amém? Nós precisamos viver acabrunhados, esperando, viver todos fechados, esperando. Pode ser que a chapa esquente, a gente não sabe tudo o que vai acontecer.
né? Mas, certamente, Ele nos deu motivos para fazer isso com alegria, esperá-lo com alegria, ok? E eu queria trazer aqui nosso querido irmão Pedro, na sua segunda carta. Algumas afirmações de Pedro, no final já da vida dele, quando ele escreve a sua segunda carta, então capítulo 3, a partir do versículo 3, queria trazer alguns versículos aqui, que fala assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não é verdade? Pensa bem. Você vê claramente nas cartas de Paulo, muitas vezes ele fala: não, quando o Senhor voltar, eu tinha até posto Tessalonicenses, que é muito legal aqui, né? Depois eu troquei para Pedro. Então Paulo fala: não, quando Jesus voltar, nós que vamos estar vivos, estaremos vivos, então subiremos com ele nas nuvens. Então ele dá aquela noção que ele cria que Jesus ia voltar ainda no tempo que ele estava vivo. Isso não aconteceu. É muito legal. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, explica muito bem o que vai acontecer, que tem acontecido desde que Jesus foi na primeira vinda, todos que morreram em Jesus nesse tempo, ele explica isso direitinho lá, é muito legal, é uma esperança muito boa. Mas eu preferi trazer aqui essa visão de Pedro um pouco mais prática, né, para nós aqui. E Pedro fala: então, apesar do mundo falar, esses crentes ficam reunidos lá toda semana, né? Fica louvando, fica não sei o quê, mas não muda nada, está sempre tudo a mesma coisa. Primeira coisa que Jesus nos deixou uma possibilidade de mudar a nossa vida, mudar a forma da gente encarar a vida, e nos dá uma esperança de futuro, né? E é essa perspectiva que Pedro traz aqui. Ele fala: vão sempre surgir escarnecedores. A gente já está cansado de ver aí, nas redes sociais, em todo lugar, né? Mas no versículo 8 ele fala assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha a palavra metanoia de novo aqui. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. A gente não vai saber quando ele vier, não é? Assim como no dilúvio, as pessoas se casando, se dando em casamento, e aí de repente ele chegou como ladrão, ok? Ele está falando: o senhor está demorando? Tudo indica que ele está mais próximo de volta. Lógico, cada dia ele está mais próximo, mas as coisas que estão acontecendo parece que estão antecipando mais a vinda de Jesus, mas a gente não tem certeza quando. E aí ele segue então no versículo 14 e fala: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para sempre serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Sabendo disso, no versículo 17, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Ok? E aí ele termina, no versículo 18, falando: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Então, por que o Senhor nos visitou? Por que somente no Senhor há salvação? Se o grupo quiser vir aqui. Por que o Senhor prometeu que voltará? E por que o Senhor nos deu motivos para esperá-lo com alegria? Eu queria terminar essa mensagem fazendo uma pergunta a você. O que você gostaria de pedir para o Senhor Jesus hoje? O que Ele coloca no seu coração? Fecha teus olhos. Talvez você nunca tenha orado convidando Jesus
para fazer parte realmente da sua vida. Talvez você já sinta Ele como seu Salvador, mas você nunca tenha convidado Ele realmente para fazer parte da sua vida. Se esse é o seu caso, eu queria que você repetisse comigo agora essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido uma vida egoísta, tendo as minhas necessidades, ó Pai, como as mais importantes de todas, e que isto faz de mim um pecador. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Entrego o controle da minha vida a Ti e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por vir morar em mim, Senhor. E eu oro em Teu nome. Amém. Senhor, nós queremos ter o nosso coração preparado, Pai, para mais uma vez comemorar o aniversário de Jesus. Nós queremos mais uma vez, ó Pai, declarar que o Senhor é bom, que o Senhor faz diferença na nossa vida. Cada vez, ó Pai, que nós queremos, como já temos dito nos últimos, usurpar, Pai, o Teu poder, o Teu espaço, as decisões que o Senhor quer e pode tomar na nossa vida, Pai, nossa vida piora. Nós queremos declarar, Pai, nesta manhã, que nós nos alegramos, ó Pai, pela Tua mão poderosa. Nós nos alegramos pelo fato do Senhor nos amar a tal ponto de ter mandado Jesus, Senhor, para viver, para morrer naquela cruz, mas por ter ressuscitado no terceiro dia, Senhor. Por isso nós temos a certeza que os nossos pecados foram perdoados. E nós temos certeza, Pai, a convicção que nós podemos esperar com alegria até a próxima vinda dele, a segunda vinda, onde seremos levantados, ó Pai, onde seremos junto com todos os que já faleceram, Senhor, e viveremos com Jesus para sempre. Que essa esperança, Pai, possa alegrar o nosso coração e seja a nossa motivação, ó Pai, para continuar Te buscando, para continuar Te louvando, para continuar dependendo de Ti, para todas as decisões da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.